Que Deus abençoe você. Hoje celebramos um dia em que somos convidados a contemplar a dor, o sofrimento, a paixão e a morte. Não para ficarmos presos em sentimentos de tristeza, de solidão, mas para suscitar em nós a esperança da ressurreição. Hoje, de forma excepcional, vamos ler a segunda leitura da leitura da Paixão do Senhor. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16 e os versículos 7 e 9 do capítulo 5. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra da salvação. Sexta-feira da Paixão, palavra do Senhor, graças a Deus, que também é uma palavra que nos salva, é uma palavra que nos anuncia o nosso sumo e eterno sacerdote, aquele que hoje nós olhamos e verificamos nele o efeito dos meus e dos seus pecados. Os nossos pecados recaíram sobre Jesus, como fala o livro do profeta Isaías, em um dos seus cânticos do servo de Javé. Estamos diante de um convite a olharmos para Jesus como o sumo e eterno sacerdote, aquele em quem nós podemos colocar a nossa fé. Porque nele recaiu, sobre ele recaiu todas as consequências da minha desobediência, do meu pecado, de tudo aquilo que eu recusei em relação a Deus, em relação à vontade de Deus. Temos um sumo sacerdote capaz de compadecer da nossa fraqueza, pois ele mesmo foi provado pela dor, pelo sofrimento, pela paixão e pela morte. Foi provado em tudo, menos no pecado, mas sofreu todas as consequências dos meus pecados. Que este mistério generoso de Jesus, de aceitar recair sobre ele o peso do meu pecado, as consequências dos meus pecados, possa suscitar em mim a esperança de deixar a ressurreição também acontecer em mim, fazendo morrer em mim o homem velho, o homem egoísta, e deixar renascer em mim o homem obediente, o homem dócil, o homem que se dispôs a fazer a vontade do Pai. Quando Jesus apresenta ao Pai as suas preces por amor a mim e a você, Ele sabe em quem Ele confia e coloca no Pai a certeza da vitória sobre a morte. Jesus aceita derrotar a morte morrendo por minha causa, por sua causa.
Mesmo sendo filho, ele aprende pela obediência, pela dor, pelo sofrimento, o que é fazer a vontade do Pai. E sabe que o Pai não o abandona. Que Deus faça essa palavra se cumprir em nós. E que nesta sexta-feira da paixão, em que somos convidados a olhar para o relato da paixão e ao mesmo tempo abraçar a cruz como a chave que nos abre o reino dos céus e nos fazer rezar por toda a igreja e receber o corpo do Senhor, aquele que aceitou morrer, mas que está vivo, ressuscitado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.